Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma análise aqui bem simples e objetiva de Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Alguns dias atrás foi postado uma live, foi feita uma live lá no TikTok e a gente repostou essa live no canal do YouTube, né? Se vocês também não são inscritos, já se inscreve também, tanto no TikTok quanto no YouTube, para vocês acompanharem sempre os vídeos. Tá? E é bom, eu gosto bastante dos comentários que vocês deixam, tá? A gente sempre pode conversar lá de forma respeitosa, conforme diz 1 Pedro 3,15. Então, vamos fazer uma análise aqui, continuando essa narrativa que a gente está falando a respeito de Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Por quê? Na live, que se você não assistiu, eu aconselho você a assistir, a gente falou a respeito dessa Bíblia aqui, ó. The Divine Name King James Bible. Então tá aí. Na King James Divine Name, ela restaura o nome de Deus todas as vezes no Novo Testamento. O que a maioria das Bíblias atuais comete uma crassa adulteração do texto bíblico por não colocar o nome de Deus aonde deveria, certo? Tanto no Antigo, ainda mais no Novo Testamento. Já é uma adulteração aí de tirar o nome do autor da Bíblia, certo? E a King James Divine Name, ela foi lá e restaurou. Então a gente tem aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, né, que fala a respeito que aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, é Jeová Deus, Jeová, né? Algumas Bíblias traduzem por Javé, Yavé, né, como a Bíblia de Jerusalém, né? Então, e também a Bíblia Pastoral, se não me falha a memória, ela traduz por Javé, o nome de Deus, né? Mas no Novo Testamento são poucas as Bíblias que trazem o nome divino, justamente para confundir o leitor. Por quê? Porque eles tentam associar a pessoa de Jesus Cristo ao título Todo-Poderoso, para afirmar a doutrina da Trindade. Porém, se a gente analisar de forma imparcial o texto, e a gente sempre tem que lembrar que quem escreveu o livro de João, o livro de Apocalipse, foi o apóstolo João, né? E a gente sempre tem que reforçar a ideia de que João, né, todo o seu conhecimento estava estruturado dentro do monoteísmo judaico, correto? Então, o apóstolo João, ele não acreditava numa trindade. Muito pelo contrário. Ele conviveu com Jesus e diversas vezes Jesus Cristo deixou bem claro que ele tinha um Deus e um Pai. E isso fica claro até mesmo na narrativa aqui do apóstolo. Tá? Vamos analisar aqui, ó. Eu tô com uma outra King James agora, tá? A King James atualizada. Quando a gente pega aqui Apocalipse capítulo 1, a gente começa a fazer, tem até a introdução aqui do tema do livro, né? Então vamos fazer análise aqui bem imparcial. Olha só, gente. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Ponto. Vamos analisar a estrutura gramatical da coisa, porque ele segue esse padrão, tá? Durante a sua saudação, a gente vai ver isso. Então a gente tem a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu. Não foi o Pai, foi Deus. Certo? Porque às vezes eles fazem essa distinção, né? Não, mas foi Deus. O problema é que a doutrina da Trindade constitui que Deus é composto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Logo, a gente teria que aceitar que esse Deus também é Jesus Cristo. Olha só que salada mista. Certo? Mas vamos continuar a narrativa aqui. Então Deus concedeu a Jesus Cristo uma revelação. E Jesus Cristo posteriormente passou por meio do seu mensageiro a João, o qual comprovou tudo quando viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Aqui entra uma outra coisa que a gente chama de uma distinção ontológica entre Deus, que é o Pai, e Jesus Cristo.
Veja a distinção que ele faz das duas pessoas. Então Jesus Cristo não pode ser o Deus, porque senão Jesus Cristo seria aquele que deu a revelação a si mesmo. Viu só como fica complicado? A gente só está analisando aqui a estrutura gramatical da coisa. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem a palavra dessa profecia e obedecem às orientações que nelas estão escritas, porquanto o tempo dos eventos está às portas. Aí ele começa uma outra saudação. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros da parte da... Aí vem um título aqui, ó. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então nós temos um título, que é da parte daquele que é, que era e que há de vir. Esse título, ele vai se repetir lá no versículo 8. E da parte do sétuplo, né, ou 7 espíritos que assiste diante do seu trono. Veja a distinção ontológica novamente aqui, ó. E de Jesus Cristo. Então a gente tem um título aplicado a Deus, que é aquele que é, que era e que há de vir, e de Jesus Cristo. Qual o título Jesus Cristo recebe? Que é a testemunha fiel. Certo? A testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante seu sangue nos livrou de todos os nossos pecados. Viu só o padrão que João está seguindo? A distinção ontológica entre Deus e Jesus Cristo? O melhor vem agora, versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. Vou repetir. Para servir a Deus, seu Pai. Então a gente sabe que o Deus que deu a revelação a Jesus Cristo é seu Pai. Deus é aquele que é, que era e que há de vir. Versículo 6. Servir a Deus, seu Pai. E dele termina novamente com um amém. Aí ele continua a narrativa dizendo: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Quem é que vem com as nuvens? É sempre a pergunta que aqueles que não concordam com isso fazem. É Jesus Cristo. E eu concordo com isso. É Jesus Cristo que vem com as nuvens. Aí fala, e todo olho verá. A gente já vai ver essa parte aqui, a explicação lógica para isso, tá, gente? A gente vai ver a explicação lógica para isso. Tá? Aí ele termina a oração dizendo, amém, fim. Aí continua dizendo, eu sou o alfa e o ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí vem uma salada mista magnífica para enganar as pessoas que não conseguem raciocinar a base das escrituras sagradas. Olha o silogismo que acontece aqui. Normalmente os opositores, eles falam assim, quem é que vem com as nuvens? Ah, a pessoa vai falar, é Jesus Cristo. Bem, mas quem que há de vir? Não é o alfa e o ômega, o Todo-Poderoso? Então se é Jesus que vem, então Jesus é o Todo-Poderoso. Porque o contexto imediato diz isso. Errado. A gente fez a leitura e a estrutura gramatical da coisa e em nenhum momento a gente sabe que o título aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso não é aplicado a Jesus Cristo. Ele é aplicado a Deus, seu Pai. E a própria King James, falando a respeito disso, falando isso, ó. Deus designou Israel como seu povo, reino e sacerdotes. Esta mesma honra foi concedida aos membros da Igreja de Cristo. O nome de Deus revela sua própria pessoa. Yahvé 3,14. Viu só?
Não colocaram o nome de Deus onde deveria, mas está lá nos comentários bíblicos, né, gente? É muita hipocrisia. É muita hipocrisia isso. Certo? Então a gente tem aqui uma análise simples de Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 até o 8, fazendo uma distinção ontológica entre Deus, que é o Pai, Jeová, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo recebe os títulos de fiel testemunha, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. E Deus, o Todo-Poderoso, recebe o título de aquele que é, que era e que há de vir. Agora vamos fechar o argumento, para a gente até responder essa questão, né, do versículo 7, que fala que todo olho verá aquele que há de vir. Né? Vamos, primeiramente, aqui em Lucas 9:26. Vamos dar uma olhadinha aqui em Lucas 9:26. Tava tentando lembrar o texto aqui. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, Jesus Cristo falando, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sobre as honrarias do Pai e dos santos anjos. A João Ferreira de Almeida verte esse texto falando da glória do Filho, do Pai e dos anjos. Então veja que a volta de Jesus Cristo é uma volta conjunta, por assim dizer. De uma forma bem simples, se a gente pudesse dizer, é isso. Porque Jesus Cristo, ele é a representação exata de Deus. Hebreus 1:3. Uma efígie, né? Uma cópia exata. Por exemplo, quando Felipe perguntou, né, mostra-nos o Pai, aí Jesus Cristo falou, estou tanto tempo convosco que você me diz, mostra-nos o Pai? Será que Jesus estava querendo dizer que ele era o próprio Pai? Lógico que não. Mostrando que Jesus, ele mostrava de forma plena todas as qualidades, tudo de Deus. Logicamente, se as pessoas vissem Jesus realizando as coisas, automaticamente, se Deus estivesse ali presente, ele faria da mesma forma. Certo? Então, quando fala que Jesus Cristo, lá no versículo 8, que aquele que há de vir, né, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir, certo? Ele vem juntamente com o seu Filho, como representante. Jesus Cristo é o executor das obras de Deus, seu Pai. Jesus Cristo é aquele que vai julgar, porque ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele que vai ressuscitar os mortos. Tudo isso é aplicado a Jesus Cristo, certo? Por isso que ali fala, lá em Apocalipse, né, que o Deus Todo-Poderoso irá vir, teoricamente, né, por causa do título, aquele que é, que era e que há de vir, certo? Porque é Jesus Cristo que vem para executar ali todos os julgamentos de Deus. Até porque o próprio, vamos pegar aqui a João Ferreira de Almeida, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo falando a respeito de Deus, e muitas pessoas elas esquecem desse pequeno detalhe, né? João 4:24, né? Primeiro que no 23 Jesus fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não uma trindade, né? Em espírito e em verdade. E o versículo 24 fala que Deus ele é espírito, e importa que os adorem em espírito e em verdade. Então Deus ele é um ser espiritual. Assim como Jesus Cristo lá no céu também é um ser espiritual agora. Por isso que quando fala que ele há de vir ali, Apocalipse capítulo 1, né, fala que eis que venho com as nuvens,
certo? A gente consegue entender que isso aqui é uma forma simbólica de mostrar, né, a maneira como a qual Jesus Cristo ele vai vir trazer julgamento para as pessoas, né? Eu sempre costumo relacionar essa vinda de Jesus Cristo, essa visão aqui de Jesus Cristo vindo nas nuvens, né, por causa da palavra verá, né? Todo olho verá. Então, se a gente pegar e analisar, por exemplo, a aparição de Jesus Cristo a Saulo antes de se tornar Paulo, você vai ver que realmente Paulo em nenhum momento ele viu Jesus Cristo. Ele viu uma luz. Mas todas as vezes que ele conta a sua narrativa, é como se ele tivesse visto Jesus Cristo. Aí vocês podem pesquisar isso depois. Fechando o texto, fechando o vídeo, e eu quero muito o seu comentário a respeito dessa pequena análise que nós fizemos, né, a respeito de Apocalipse 1:8. Ficou bem claro aqui então nesse vídeo que Apocalipse 1:8 é aplicado a Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que é e que há de vir. Jesus Cristo é a fiel testemunha, primogênito dos mortos e os reis dos reis da terra. Ele não recebe esse título. Ele tem um Deus que é o seu Pai. E isso ficou claro no contexto imediato, né? Vamos só ver aqui de volta, ó, versículo 6. Ó. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Oh, meu Deus do céu. Para Deus e seu Pai. Então fica claro que Jesus Cristo tem um Deus que está acima dele. A narrativa do apóstolo com suas saudações segue o mesmo padrão, fazendo uma distinção ontológica entre o Pai e o Filho. E de quebra vocês aprenderam a forma como Jesus Cristo virá, né? Respondendo normalmente o argumento aqui para tentar fazer uma silogia entre aquele que há de vir e Jesus Cristo que também há de vir. A gente sabe que Deus Todo-Poderoso vai vir na glória de Jesus Cristo, né? A glória de seu Pai, até mesmo com a glória dos seus anjos, né? Porque é ele que vai executar o julgamento da parte de Deus. Dito isto, muito obrigado e até o próximo vídeo.